Olá, pessoal, tudo bem? Como nós estamos, com os probleminhas lá com o Meet, eu vou continuar fazendo as explicações para vocês, mas gravadas. Então, eu vou gravar, a explicação do nosso material, posto para vocês. Vocês, assim que possível, vocês devem assistir e então me dar o retorno, perguntando pela plataforma que estão com dúvidas, para que a gente possa então seguir o nosso aprendizado. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula sobre a trigonometria na circunferência. Então, na semana passada, eu trabalhei com vocês, eu comecei a trigonometria na circunferência, e eu trabalhei com vocês falando sobre o que é uma circunferência, o que é um arco, o que é um ângulo central, como que nós podemos medir o nosso arco e o nosso ângulo central. Destaquei que nós usamos duas unidades de medida, que é o grau, que já era mais conhecido, e o radiano, que era novo. Expliquei, o que é um grau, a ideia, mais ou menos, o que é um radiano, e a comparação. Então, na semana passada, vocês aprenderam apenas a medir, ângulos e arcos. E aprenderam aprenderam quais são as unidades de medida. E aprenderam a fazer aquela transformação, onde 180 graus equivale a 1 π-rad, e aí nós poderíamos ficar transformando. Hoje nós vamos seguir um pouco mais adiante. Hoje nós vamos abordar dois tópicos importantes, que é o ciclo trigonométrico e os arcos côncavos. Com o mesmo detalhe da semana passada. A teoria, ela é um pouco complexa, são muitas coisas novas, então quando eu começo a explicar a teoria para vocês, vocês muitas vezes se assustam e pensam que é difícil, mas fiquem tranquilos, porque por mais que a teoria seja um pouco mais trabalhosa, quando vocês chegam lá na parte que realmente vocês têm que fazer os cálculos, é mais simples, Mas é só para vocês entenderem o contexto de forma geral. Mas fiquem tranquilos que, como na semana passada, os cálculos em si não são tão complicados, ok? Então, primeiro, o que é um ciclo trigonométrico? Um ciclo trigonométrico, ele é composto por uma circunferência orientada. O que é orientada? Ela tem um sentido, tá? Que é positivo e negativo. Esta circunferência, ela tem raio 1, então é um raio unitário, então até então a gente trabalhava com circunferência de qualquer raio, agora sempre o nosso raio vai medir 1. E o centro dessa circunferência, lá o pontinho do meio O, ele coincide com a origem de um sistema cartesiano. Como assim? Então agora nós temos a nossa circunferência, onde aqui está o centro O, do centro até a extremidade da circunferência é o raio, mede 1, então nós temos que, do centro O até esse A mede 1, do O até aqui mede 1 de distância, do O até aqui mede 1 e do O até aqui mede 1. Só que esta circunferência, ela está em um plano cartesiano. Lembram do plano cartesiano que vocês viram no passado em funções? Pois então, a minha circunferência, ela está em um plano cartesiano. Então, se a distância do O até aqui é 1, bate no 1 do plano cartesiano. Se a distância do centro O até a extremidade é 1, bate no menos 1 do plano cartesiano. Então, esses números que vocês estão vendo aqui são os números 1 e menos 1 do plano cartesiano. E a origem, e o centro O coincide com o zero do nosso plano cartesiano. Então, pense, a gente pegou o plano cartesiano do ano passado, de funções, pegou uma circunferência de raio 1 e colocou ali. Então, agora nós trabalhamos com uma circunferência que fica, de raio 1, que fica em cima de um plano cartesiano. E aí, por ter raio 1, ou seja, do centro até a extremidade mede 1, ela acaba batendo nos valores 1 e menos 1 no eixo Y e 1 e menos 1 no eixo X, certo? Então, eu juntei os dois, mas, gente, como eu disse, não se apavore. Esse ponto A aqui, ele é chamado origem dos arcos, é onde começa. Então, todos os nossos arcos começam no eixo X, tá? Esse ponto aqui, como ele está em cima de um eixo, não sei se vocês lembram, mas todo ponto que fica em cima do eixo, ele possui uma das coordenadas valendo 0, tá? E a outra coordenada é exatamente onde ele está, então ele está sobre o 1,
tá? Como é que eu sei onde é que é o 0, onde é que é o 1? Só pensarem, esse eixo horizontal não é o x? Então, se ele está sobre o número 1 no eixo x, quer dizer que o x é 1. Então, esse aqui não é o 1 do eixo x, então quer dizer que o meu x é 1 e o meu y vai ser 0, porque está sobre um eixo, tá? Então, vou precisar saber exatamente onde é? Não, gente, fiquem tranquilos. Só lembrem que aqui é onde vai começar. Aí, se vocês olharem aqui em vermelho, tem uma setinha vindo para esse sentido. Esse sentido é chamado de anti-horário. O que é anti-horário? Contrário o horário, contrário o relógio. Esse é considerado sentido positivo. Então, se eu desenhar arcos começando do A e vindo para cá, nesse sentido, o meu arco vai ser positivo. 30 graus, 40 graus, 120 graus. Em compensação, se eu desenhar começando do A para baixo, então vindo para cá, que é o sentido horário, o do relógio, eu vou dizer que o meu arco é negativo, menos 20, menos 30, menos 50, tá? Então, aqui, o que eu preciso saber? O que é um ciclo trigonométrico? Uma circunferência de raio 1, desenhada sobre um plano cartesiano, onde o centro do plano cartesiano, né, a origem, se alinha com o centro da minha circunferência. Certo? Seguindo. O que mais eu preciso saber? O que eu já comentei. O sentido positivo do ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário, tá? Então, para cá é o meu sentido positivo. Pensem no relógio. O relógio é o horário. O contrário do relógio é o anti-horário. Então, se o arco vier para cá, ele é positivo. Se o arco vier para cá, ele é negativo. Tá? E o ponto A que eu comentei com vocês, que é o 1,0, é a origem. Então, todos os arcos devem começar aqui. Nunca vocês vão desenhar aqui, aqui ou aqui. Sempre começando aqui, tá? Isso é o nosso ciclo. O que mais eu preciso saber? Os eixos cartesianos, eles dividem o nosso ciclo trigonométrico em 4 partes iguais, que são chamadas quadrantes. Não sei se vocês lembram do plano cartesiano do ano passado, que nós tínhamos primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. A mesma coisa acontece aqui. Então, esse é o primeiro quadrante, este é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto. Lembrando que a gente começa aqui no primeiro e aí vai numerando no sentido também anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. As coordenadas dos pontos A, B, C, D, que eu botei aqui para vocês, né, que é 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, menos 1, esses valores aqui são dados pelo plano cartesiano, tá? Então, aqui, esse ponto B, se ele está sobre o eixo Y, no número 1, o Y é 1 e o outro é 0. O C, se ele está sobre o eixo X, no menos 1, o X é menos 1 e o Y é 0. Mas, novamente, não se preocupem que nós não vamos ter que fazer isso por enquanto. O que mais eu tenho que perceber? Que quando eu divido o meu ciclo trigonométrico em 4 partes, eu tenho alguns ângulos que são importantes destacar. Então, olhando para esses valores, eu estou pensando em plano cartesiano. Olhando para esses, eu estou pensando em circunferência. Se aqui no X é onde começa, eu digo que aqui é 0 grau. Se eu venho, gente, do 0 grau até aqui, isso forma 90 graus, ó, lembra? Então, aqui é 90 graus. Se eu ando mais 90, dá 180 graus. Se eu ando mais 90, dá 270. E se eu ando mais 90, uma volta inteira, dá 360 graus. Então, esses graus aqui são bem importantes, merecem destaque. Outra coisa que vocês podem pensar é que uma circunferência inteira tem 360 graus. Então, se eu divido em 4 partes, dá 90. Então, uma parte vai 90, se outra parte mais 90, dá 180. Se eu fizer mais 90, 270. E se eu fizer mais 90, 360. Esses graus são importantes, tá, gente? Por quê? Porque eu posso perguntar em qual quadrante o meu arco está. Então, se o meu arco variar de 0 a 90, ó, ele está no primeiro quadrante. Se o meu arco variar de 90 a 180, então ele começou no 0, mas parou aqui, então entre 90 e 180, ele está no segundo. Se o meu arco começar no 0 e seguir aqui, ficando entre 180 e 270 aqui, ele está no terceiro quadrante. E se o meu arco começar no 0 e passar e ficar aqui entre o 270 e o 360, ele está no quarto. Tá? Então, mesmo sem ter um desenho, vocês têm que lembrar que é de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360. Se eu disser arco 120 graus, então 120 graus vai começar no 0 e vai vir até aqui, está no segundo. Se eu disser um arco de 350, então começa no 0, faz toda a volta e chega aqui,
350, quarto quadrante. Então, é importante vocês saberem que os quadrantes são divididos em 4 partes, e acabo dividido, então, de 0 a 90 graus, de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360 graus, certo? Mais um. A cada ponto pertencente ao ciclo trigonométrico, podemos associar um arco com medida igual ao ângulo central. Então, aqui, eu estou falando em arco, arco e não mostrei. Então, aqui está o meu desenho. Tem o ciclo trigonométrico, tá? E esse amarelinho, olha só o A, quer dizer que ele começa no A e ele vai até o B. Lembra que o arco é um pedaço da circunferência? Então, o meu arco, ele vai do A até o B. Esse é o meu arco, essa coisinha amarelinha aqui. E aí, eu fiz essa linha aqui para dizer que acabou. E eu botei aqui 60 graus. O que quer dizer isso? O arco também mede 60 graus. Lembrando que agora nós vamos medir em ângulos. Então, se mede 60 graus, ó, claramente ele está no primeiro quadrante. Eu poderia ter desenhado, ou, né, um arco de 120. Então, ele começaria aqui, só que aí ele passaria e pararia por aqui, porque 120 está no segundo. Tá? Então, como é que é um arco, gente? Como é que é representado um arco? Ele é representado começando aqui no A, e aí ele vem para cima ou para baixo. Quando ele para, eu boto um outro ponto aqui para dizer que é o fim. Aí a gente pode fazer essa linha do centro até o final dele, e aqui a gente bota qual é a medida dele. 60 graus, ok? Então, lembrando, ciclo trigonométrico é o local que nós faremos o nosso desenho. De raio 1. Arco trigonométrico é o arco que eu desenho aqui, nesse local, na minha circunferência, tá? E o que agora nós vamos ver? Então, eu falei que nós vamos ver ciclo trigonométrico e arcos côncavos. O que são arcos côncavos? Arcos côncavos, pessoal, são aqueles arcos que possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Ou seja, eles começam e terminam no mesmo ponto. Mas eles se diferem em relação ao número de voltas. Como assim? Aqui está o arco de tamanho 60 graus, olha só, ele começa a extremidade. Então, do A até o B, ele andou 60 graus. 60 graus, também conhecido como π-terços rad. Lembram da aula passada? Eu posso colocar o ângulo 60 aqui, ou eu posso botar π-terços rad, e aí vocês teriam que transformar. Lembrem disso. O que seria um arco côncavo? Olhem este novo arco aqui. Vocês viram que eu desenhei ele fora da circunferência? Por quê? Porque esse arco, ele é como se fosse uma espiral. Ele é maior que uma volta. Então, para vocês poderem enxergar, em vez de eu ficar desenhando em cima da minha circunferência, a gente desenha na volta. Esse tracejado é o desenho do arco, tá? Então, ó, ele começa no A, sigam o tracejado. Olha só. Ele faz uma volta inteirinha, e ele ainda anda mais um pedacinho e também para no B. Então, ele começa no A, como o anterior, e ele termina no B como o anterior. A diferença é que aqui ele andou só 60 graus. Aqui ele andou uma volta inteira mais 60. Olha só, uma volta inteira é quanto? 360 graus. E mais esse pedacinho que é 60. Como é que eu sei que é 60? Porque tem essa reta dizendo que é 60. Ou seja, aqui andou 60, parou no B. Aqui andou uma volta inteira, que é 360 graus, mais 60, parou no B. Ou seja, enquanto esse mede só 60 graus, este mede 420 graus, ou em radiano 7 π-terços. Certo? Então, nós podemos dizer que estes arcos são côncavos, porque os dois começam na origem A e os dois param no B. A diferença é que esse anda só 60, esse anda uma volta inteira mais 60. Então, eles são arcos côncavos, ok? Começam no mesmo lugar e terminam no mesmo. A diferença é que esse deu uma volta a mais. Vamos ver um outro arco côncavo a eles? Olha esse aqui. Ele começa no A e também para no B, mas olha só, ele faz uma volta, aí ele faz mais uma volta e anda mais 60 graus. Então, olha que loucura, esse arco aqui, ele anda uma volta inteira, 360 graus. Ó, começa no A, acompanha o tracejado, é uma espiral. Chegou aqui, ele continua mais uma volta, mais 360 graus. Chegou aqui, mais um pedacinho, 60 graus. Então, ele anda 360,
mais 360 e mais o pedacinho que é 60, ou seja, 780 graus. Então, eu posso dizer que estes 3 arcos são côngruos, porque todos começam na origem A e todos param no B, que é 60 graus. A diferença é que aqui anda só 60 graus, aqui é uma volta inteira mais 60, aqui é 2 voltas mais 60. Então, este mede 60 graus, este 420 e este 780. Como que eu poderia fazer esse cálculo? Olhando, cada volta é 360 graus e somando com o pedacinho, que no caso aqui é 60. Como que eu vou saber que é 60? Sempre vem indicado no desenho, ou aqui fora ou aqui dentro, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Agora nós temos sentido, número de voltas de um arco e a primeira determinação positiva. Gente, aqui é que vocês têm que prestar mais atenção, porque é isso que vai ser mais cobrado de vocês. Então, o que é o sentido? O sentido, se o arco for positivo, nós temos que o sentido é anti-horário. Se o arco for negativo, nós temos que ele será horário. Então, olha só aqui o vermelho. O que é positivo? É o arco começar aqui na origem e ele ir no sentido contrário do relógio. Sempre que ele for contrário ao relógio, ele é anti-horário. E o meu arco vai ser medido de forma positiva, por exemplo, 30 graus, 420 graus, 750 graus, positivo. Caso o meu arco comece aqui e venha nesse sentido, que é o do relógio, ele é horário. Então, os meus arcos serão negativos. Por exemplo, os meus arcos vão medir menos 30 graus, menos 420 graus, menos 750 graus. Então, como saber se é positivo ou negativo? Positivo é quando ele vem no sentido do anti-horário, vem para cá. Negativo é quando ele vem no sentido do relógio. Então, parece meio contraditório, mas é. O sentido do relógio é o negativo. Se eu der um arco para vocês negativo, saibam, negativo é o do relógio, horário. Se eu der um arco positivo, como estava aqui, ó, positivo, ó, 60 graus é positivo, não tem sinal, né? Tem o sinal positivo aqui escondido, então 60 graus é positivo, então quer dizer que ele anda contrário ao relógio. O número de voltas é dado pelo número de vezes que um arco completa uma volta inteira. Então, foi como eu falei para vocês. Aqui não tem nenhuma volta. Aqui tem uma volta inteira e aqui tem 2 voltas inteiras. E a primeira determinação positiva é o ângulo exato em que o arco termina. Então, o que é a primeira determinação positiva? É exatamente onde o meu arco para. Então, voltando aqui. Nesse caso aqui, ele tem 0 voltas, porque ele não completa, e a primeira determinação positiva é 60 graus. Por quê? Porque ele para exatamente no 60. Nesse caso aqui, ele tem uma volta inteira, e a primeira determinação positiva dele é 60 graus, porque ele para exatamente no 60. Então, a primeira determinação positiva seria esse pedacinho a mais aqui. Nesse caso aqui, ele tem 2 voltas, uma de 360 mais uma, 2 voltas, e a primeira determinação positiva é o 60 graus, porque é onde ele para. Então, cada 360 graus equivale a uma volta. O pedacinho que sobra é a minha primeira determinação positiva. Ok? Então, sentido, lembra? Se o arco for positivo, um número positivo é anti-horário. Se o arco for negativo, um número com sinal de menos, ele é horário. É o mais fácil que tem. Número de voltas. Cada 360 graus é uma volta. Primeira determinação positiva é o grau exato onde o meu arco para, ok? Ai, mas como eu vou fazer isso? Vamos, então, para os nossos exemplos. Gente, é isso que vocês têm que aprender essa semana. Vocês têm que aprender a ver o sentido, o número de voltas e a determinação positiva de cada arco. Então, de tudo que eu falei até agora para vocês, a nossa teoria é importante sim que vocês saibam, mas o que eu quero que vai ser cobrado é esta parte aqui principalmente, tá? Então, como é que eu determino o sentido, o número de voltas e a primeira determinação positiva? Vamos lá. Primeira coisa que vocês devem fazer é dividir o arco. Quem é o arco? É esse aqui, ó. Alfa é um ângulo, então é o meu arco de 480 graus. Eu devo dividir ele por 360. Sempre, gente. Por quê? Porque 360 graus é o tamanho de uma volta. Então, se vocês dividem um arco pelo tamanho de uma volta, vocês descobrem quantas voltas ele dá.
Então, olha só, eu peguei meu 480 graus e eu dividi por 360. Ao fazer isso, vocês podem fazer lá no cantinho, 360 vezes 1, 360 vezes 2, 360 vezes 3 para ver. Ao fazer isso, eu descubro que é 1, porque 1 vezes 360 é 360. E aí, quando eu subtraio, o meu resto é 120. Então, 480 divididos por 360 dá 1, e sobra 120. Então, 120 é o meu resto, ok? Eu fiz a divisão direta, eu não fiz de gaiolinha, tá? Pois bem, então, lembrando, se eu pedir sentido, número de voltas e primeira determinação, o que vocês devem fazer? Dividir por 360. Este número que aparece aqui, que é o nosso quociente, é o número de voltas. Isto quer dizer que um arco de 480 graus, ele dá uma volta completa. O resto que apareceu aqui, gente, é a primeira determinação positiva, é o grau exato em que o arco acaba, ou seja, o 480 graus, ele faz uma volta inteira e ele ainda anda mais 120, então ele faz uma volta inteira e mais 120, certo? Então, basta vocês pegarem o arco e dividirem por 360, o quociente aqui é a quantidade de voltas, o resto é a primeira determinação positiva. Logo, prestem atenção, não adianta fazer na calculadora, porque vocês precisam do resto, ok? Então, vamos lá, sentido. O meu sentido é anti-horário. Por quê? Porque o meu arco é positivo, é só olhar, 480 graus é positivo, então ele é anti-horário. Número de voltas, uma volta. O número de voltas é o que está aqui no quociente. Primeira determinação positiva, 120 graus, a primeira determinação positiva é o resto do meu arco. Então, sempre que vocês tiverem um arco positivo, como eu sei que ele é positivo? Porque ele é um número positivo, vocês dividem por 360 graus. Esse númerozinho aqui é o número de voltas. O resto é a primeira determinação positiva. E o sentido de algo positivo é sempre anti-horário. Então, o sentido é anti-horário ou horário. Número positivo aqui vai ser anti-horário. Quantidade de voltas é o número 1 aqui. Primeira determinação positiva é o resto da minha divisão. Então, número positivo é anti-horário, quociente é o número de voltas e o resto é a primeira determinação positiva. Certo? Vamos para mais um exemplo. O exemplo B, ele está em radianos. Se ele está em radianos, nós temos um problema. Por quê? Porque dividir por 360 não dá. Então, quando eles estiverem pi radianos, primeira coisa que vocês devem fazer é transformar o arco em graus. Lembra o que nós aprendemos semana passada? É isso. Então, o pi rad é 180 graus. Então, vocês devem pegar o 49 e multiplicar por 180 graus. E dividir por 6. Então, vocês devem fazer o que nós fazemos na aula passada. 49 vezes 180 divididos por 6. 49 vezes 180 graus dá 8.820 graus. Divididos por 6 dá 1.470 graus. Ou seja, 49 pi sextos radianos é a mesma coisa que 1.470 graus. Vocês não vão trabalhar com radianos. Sempre que for radianos, substituam o pi rad por 180 para ficar com graus, ok? Então, sempre que tiver em radiano, a gente passou para graus. Está em graus? Perfeito, podemos fazer a mesma coisa do ar. Devemos dividir a medida do arco dada por 360 graus. Então, quando eles estiverem radianos, nós passamos para graus. E após passar para graus, podemos dividir por 360. Então, peguei o 1.470 e dividi por 360. Dá 4, gente, certo? Porque 4 vezes 360 graus dá 1.440. Então, vocês vão fazer lá no cantinho. Como eu disse, 360 vezes 2, 360 vezes 3, 360 vezes 4, 360 vezes 5. No caso aqui era 4, porque 4 vezes 360 dá 1.430. 1.440, perdão. Ao subtrair, dá resto 30. Ou seja, o meu sentido é anti-horário, porque ele é positivo. O meu número de voltas é 4, porque lembra que quando tu dividiu o quociente é o número de voltas. E a minha primeira determinação positiva é 30, porque o resto é 30. Retomando, se o arco é positivo, o sentido é anti-horário.
O quociente aqui é sempre o número de voltas, e o resto da divisão é 30 graus. Pessoal, eu estou fazendo direto. Caso vocês tenham dificuldade em divisão, me chamem, que eu gravo um videozinho mostrando como fazer a divisão passo a passo, ok? Ah, e se tiver em pi radianos, não tem problema, passa para graus. Nós sempre vamos trabalhar com graus. Se não está em graus, tu primeiro passa para graus e depois tu divide por 360. Exemplo C. Já está em graus. Então, o que nós devemos fazer? Dividir por 360. 1.260 graus divididos por 360, gente, dá 3, ok? Então, quando tu divide, dá 3. E aí, quando tu subtrai, dá 180. Ou seja, eu pego 1.260 graus, divido por 360 e dará 3, tá? Então, lembre, 360 vezes 1, 360 vezes 2, 360 vezes 3, 360 vezes 4. Quando faz vezes 3, vai dar 1.080. E aí é o que tem que ser. Aí, quando faz 1.260 menos o 1.080, sobra 180. Então, nós devemos dividir por 360 graus, certo? Divisão aquela da escola, lá das séries iniciais, onde aqui fica o quociente e aqui fica o resto. Não é número com vírgula, não é decimal, é deixar o resto. E aí nós começamos. 1.260 é positivo, então é anti-horário. O quociente é 3, então são 3 voltas. O resto da minha divisão é 180, então a primeira determinação positiva é 180 graus, certo? Lembrando, arco positivo basta dividir por 360, só isso. Aqui é o número de voltas, aqui é a primeira determinação positiva. Quer dizer que ele dá 3 voltas completas e para no 180 graus. E o sentido? Basta olhar se o número é positivo. Certo, pessoal? Então, foram 3 exemplos positivos. Bastava dividir por 360 graus e pegar as informações. Agora, nós vamos fazer 3 exemplos negativos, porque eu preciso destacar uma coisa para vocês. Devemos ter atenção com arcos negativos. Nós devemos começar da mesma forma, dividindo por 360. Então, nós começamos da mesma maneira, ok? Eu pego 750 e eu divido por 360. Vai dar 2, porque 2 vezes 360 é 720. E vai sobrar 30 graus. Então, vocês viram que ele tem um negativo aqui? Então, isto é um arco negativo. Então, a primeira coisa, divide igual, mas aí vai mudar uns detalhes, tá, gente? Até eu não botei o negativo aqui para dividir, não tem problema. O sentido é horário. Por que que é horário, gente? Até botei em vermelho. Porque ele é negativo. E se aqui tem um negativo, o arco é negativo, e arcos negativos têm sentido horário. Então, basta olhar o sinal. Então, o meu sentido é horário, porque o arco é negativo. Isso aqui, gente, continua sendo o número de voltas, fiquem tranquilos, aqui continua sendo o número de voltas. O detalhe está aqui. Como o meu arco é negativo, isso aqui não é a primeira determinação positiva, isto seria a nossa primeira determinação negativa. Só que o exercício sempre pede o positivo. Então, se o meu arco é negativo, eu não sei a primeira determinação positiva aqui. Então, lembre, sempre que o arco for negativo, ele é o horário. Nós dividimos igual para saber o número de voltas, mas para saber a primeira determinação positiva, nós temos que fazer um cálculo a mais. Então, quando for positivo, tu divide e acabou. Quando for negativo, tu tem que dividir e, além disso, tem que fazer uma conta. Qual é? Para arcos negativos, após fazer a divisão, devemos subtrair o resto de 360. Como? Tu pega o 360 e tu diminui o resto. O resto aqui era 30 graus. Essa subtração vai dar 330. Ou seja, pessoal, a primeira determinação positiva deste arco é 330 graus. Então, vejam se vocês compreenderam. Eu faço igual o anterior, eu divido por 360 e acho o número de voltas. Ok. Agora, por ser negativo, isto não é a primeira determinação positiva. E como eu calculo? Então, sempre que tu tiver um arco negativo, depois que tu divide por 360, tu tem que pegar esse resto e fazer 360 menos o resto. Então, vocês vão fazer sempre que o arco for negativo. 360 menos esse cara aqui, menos 30.
A resposta, 330 graus no caso, que será a nossa primeira determinação positiva. Então, sempre que for negativo, dá um pouco mais de trabalho. Vocês dividem por 360 e ainda fazem a subtração, ok? Vamos para mais um exemplo, porque eu acredito que com mais um exemplo possa melhorar. Meu arco é negativo, então nós devemos ter atenção. Lembrem, começamos dividindo 1.300 por 360. Ao fazer isso, vai dar 3, porque 3 vezes 360 é 1.080. E ao subtrair, vai me sobrar 220 graus, certo? Então, eu peguei o meu arco e dividi por 360. Deu 3 e resto 220. Sentido. Comecem pelo sentido, que é o mais fácil. Se tem um negativo, arco negativo é o horário. Número de voltas. O número de voltas, não importa se é positivo ou negativo, é sempre o quociente. Primeira determinação positiva. Atenção, por ser negativo, eu não acho direto. Então, o que nós devemos fazer? Pegar 360 e subtrair o 220. Então, sempre que o arco for negativo, para achar a minha primeira determinação positiva, eu tenho que pegar 360 e diminuir o resto. Então, 360 menos 220 dará 140, pessoal. Ou seja, a minha primeira determinação positiva é 140 graus. Ok? Como funciona? Pego o arco, divide por 360. Isso é o número de voltas. Como o meu arco é negativo, eu tenho que fazer 360 ainda, menos o resto. Isto é que será a minha primeira determinação positiva. Então, sempre que tu ver um arco negativo, preste mais atenção. O sentido é o horário do relógio. E a primeira determinação, tu não acha mais direto. Então, arcos negativos, eu pego esse resto aqui e subtraio. A resposta é que será a primeira determinação positiva. Vamos fazer mais um negativo para que possa ficar bem claro. Primeiro, divido 1.200 por 360. Ao fazer isso, dará 3, ok? 3 voltas. Por quê? Porque 3 vezes 360 é 1.080. Ao subtrair, me sobrará 120 graus, ok? Então, fiz a minha divisão normal, como eu sempre faço. Negativo, sentido do relógio, horário. Quociente, número de voltas, como sempre, 3. Resto, lembrem, arco negativo não é direto. Eu pego 360 menos o 120, vai dar 240. Então, quando o meu arco é negativo, eu tenho que pegar o resto e diminuir ele de 360. Este resultado aqui será, então, a minha primeira determinação positiva. Para arcos positivos é direto. Para arcos negativos, eu devo subtrair ainda 360 menos o resto. Ok, gente? Então, negativo, sentido horário, o número de voltas é o quociente 3, e a primeira determinação positiva pega 360 graus menos o resto, que é 120. Logo, eu obtenho que a minha primeira determinação é 240 graus. Certo, pessoal? Então, como eu disse para vocês, eu trouxe a teoria, ela é um pouco pesadinha, mas a parte principal que nós vamos trabalhar é achar número de voltas, primeira determinação positiva e sentido. Para isso, basta vocês conferirem e refazerem aqueles 6 exemplos. Eu trouxe 3 positivos e 3 negativos. Lembrem que a primeira determinação positiva é onde o arco para, certo? Então, isto indica também o nosso quadrante. Qualquer coisa, estou à disposição, precisando só me chamar. Abraços a todos.